E vamos para mais uma aula prática por aqui. E se você está chegando agora, meu nome é Adriel Araújo, eu sou o fundador da Power PPT. E eu tenho dois recados bem importantes aqui para vocês antes da gente começar aqui a aula prática, né? A mão na massa de verdade. Vamos lá, o primeiro recado é, me segue lá no Instagram. Se você ainda não me acompanha no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas é @PowerPPT. E me acompanha por lá porque, gente, eu estou sempre produzindo muito conteúdo, tá? Muito conteúdo de verdade para você poder transformar aí suas apresentações. Tanto na parte do visual dos slides, né? Então tem muito conteúdo sobre como você pode criar os seus slides, mas eu também falo sobre storytelling, como que você produz um conteúdo envolvente, memorável para sua apresentação e claro, também algumas técnicas de comunicação para você arrebentar aí na tua apresentação em todas as etapas, tá bom? E tem um conteúdo também que eu tenho falado bastante que é o uso da inteligência artificial nas apresentações. Esse é o tema do momento e é importante que você fique por dentro, né? Como você pode usar essas ferramentas da maneira certa para conseguir alcançar aí os melhores resultados. E o segundo recado é faça a sua inscrição aqui no meu canal do YouTube, para você poder acompanhar os conteúdos que eu estou produzindo por aqui também. Aqui a gente vai falar sobre as mesmas coisas, né? Porém são conteúdos diferentes. E muitas vezes é um conteúdo um pouco maior, né? Mais aprofundado, como essa aula aqui. Essa é uma masterclass, então tem bastante conteúdo aqui, um conteúdo mais detalhado para você que quer de fato se aprofundar mais no tema. Combinado então? Então recados aqui. Já falei os meus recados, vamos para a aula. Hoje eu trouxe para vocês esse template da Netflix aqui, que é um template bem interessante para você que quer fugir ali do padrão, né, da tua apresentação, quer criar algo diferente. Essa aula aqui é para você. E esse modelo aqui, pessoal, foi um modelo que eu utilizei algumas vezes, inclusive aí, alguns anos já, para fazer algumas lives, né? Alguns de vocês, pode ser que alguns aí lembrem desses modelos que eu já utilizei aqui também. Então, como você pode observar aqui, o slide, né, o template, ele já está pronto. O que eu vou mostrar para vocês é como que você faz agora para adaptar esse modelo pronto, né, para suas apresentações, para o seu conteúdo, ou caso você queira de fato fazer com outro filme, né, com alguma outra série. Dá para você criar tudo aqui, eu vou te mostrar passo a passo, tá? Um recado bem importante, pessoal, e eu acho importante de fato falar sobre isso, é que pense sempre, né, se essa série, né, se esse filme que você vai usar, se você consegue criar algum tipo de analogia com a sua temática. Eu acho que isso é bem importante, tá bom? Para você não só ficar preso em criar um slide temático, mas pensa como que ele pode potencializar o conteúdo da sua apresentação. Então, o visual dos slides, o visual dos slides aqui no caso que eu usei Stranger Things, eu criei algumas analogias, por exemplo, com o visual da própria série, né? A série, ela traz uma pegada visual vintage. E isso faz com que a gente se lembre, né? Gera memórias na gente ali de uma época passada. Então tem um significado por trás de cada um dos elementos que eu utilizei nas minhas lives para falar sobre esse tema. Então pensa sobre isso, como que isso encaixa, né, no tema da sua apresentação. Porque essas analogias são muito poderosas para fazer com que as pessoas se lembrem do seu conteúdo por muito mais tempo, tá bom? Então aqui eu estou deixando tudo pronto, ó. Então ali eu tenho o conteúdo, o visual dos slides, depois eu falo, né, sobre o Stranger Things. Então olha só, aqui eu vou mostrar para vocês as fontes também, como que você faz para usar as fontes, né? Então olha só, essa fonte aqui está editável, depois eu mostro como que você pode editar tudo isso. Aqui tem algumas animações, eu vou mostrar algumas animações nessa aula também para vocês. Ali eu falo sobre a oratória, enfim, que eu usei a temática de Poderoso Chefão, que é bem interessante também. Enfim, e por fim eu finalizo ali com a temática de Harry Potter, que eu usei também durante um bom tempo aqui. Tem muita gente que vai lembrar disso também. E vou mostrar para vocês agora como que você pode fazer essas edições nas suas apresentações também, para que você consiga utilizar, tá bom? Eu vou deixar esse modelo aqui, pessoal, de template já disponível para você poder baixar. E dessa forma você consegue acompanhar a aula junto comigo e já fazendo as alterações necessárias. Combinado? Então vamos lá, eu vou tirar aqui do modo apresentação, eu vou editar exatamente esse mesmo modelo aqui, tá? Eu nem vou sair desse modelo, vou editar aqui do jeito que tá. Primeira coisa, olha só, como que eu fiz aqui essa chamada da Netflix, né? É um GIF, pessoal. Eu peguei um GIF, né? Olha só, peguei um GIF na internet mesmo, tá bom? E coloquei esse GIF aqui e tá pronto a abertura, digamos assim. Essa parte aqui mais introdutória, que é a seleção, né? Você vai ver que tem sim uma imagem. Eu vou até tirar essa imagem daqui, ó. Eu vou deletar ela. E o slide está preto, tá? Tá com fundo preto. Isso aqui tudo você pode mudar. Ó. Você pode colocar início, matérias. Vamos supor que você está fazendo para uma entrega de um trabalho, por exemplo. Então você pode colocar aqui
qual é a matéria que você vai falar, né? Ou de repente os temas que você vai abordar, pode estar aqui em cima também. O conteúdo aqui eu estou usando essa fonte, ó, vou deixar o nome da fonte aqui para vocês, tá? Que é a fonte de Peaky Blinders, tá? Então, caso você queira mudar, você pode mudar também, não tem problema. Tudo isso aqui tá editável, então você pode colocar, eu coloquei Brasil Top 1 de hoje, poderia ser outra coisa. Aqui a descrição sobre o que eu vou falar. Ainda deixei os botões para dar essa sensação, né? Todos esses botões aqui e aqui em cima é só para dar essa sensação de que de fato eu estou na Netflix, né? A ideia é totalmente essa, mas é claro que você pode também, de repente, colocar um hiperlink aqui ou algo nesse tipo para você poder usar na sua apresentação também, tá bom? Aqui eu coloquei, ó, populares na Powerflix, na época tinha, né? Então eu deixava essa temática como se fosse de fato ali um lugar onde as aulas ficariam disponíveis, então todo mundo poderia assistir essas aulas aqui depois. Cada um desses temas aqui eu coloco, né? Aqui poderia ser o N da Netflix, então eu coloco um P aqui de Powerflix, tá? Então você pode mudar, você pode colocar qualquer outra coisa aqui. E eu deixava o top 10, né? Aqueles que estão ali no meu top 10, eu deixava sempre sinalizado aqui, no caso eu deixei todos, tá? E aí cada um desses slides aqui, na verdade, essas imagens aqui, ele é um slide, eu vou mostrar para vocês como que você faz aquele efeito de zoom, né, para você poder colocar aqui também. Para a gente poder começar, já expliquei basicamente como que ele está funcionando, eu quero mostrar para vocês primeiro onde que você busca as imagens do filme que você quer. Então, você já pensou no filme que você quer usar? Qual vai ser esse filme? Você vai entrar nesse site aqui, ó, yandex.com, com Y no começo, tá? Você vai acessar esse site, vou deixar também o link na descrição para você acessar o site, e aqui você vai buscar pelo filme que você quer fazer a analogia da sua apresentação. Aqui eu vou colocar, ó, Harry Potter. Ele vai trazer até para mim, por exemplo, qual Harry Potter que eu quero, tá vendo? 174, mas eu vou deixar só o Harry Potter mesmo. E vou deixar ele buscar, vou colocar aqui em imagens. E aí ele vai buscar, galera, tudo quanto é imagem que eu posso utilizar na minha apresentação, tá? Inclusive outros personagens, né? Eu não especifiquei aqui qual personagem que eu quero. Então ele vai me trazer uma infinidade aqui de imagens. Eu vou escolher a imagem que eu quero. Eu vou pegar essa imagem aqui, que eu gosto da cor, né? A forma como ela tá aqui pra mim tá bem interessante, ó. Ele traz as relacionadas, mas eu vou pegar essa daqui mesmo. Clico com o botão direito, eu posso colocar aqui copiar imagem, ou eu posso colocar aqui, ó, open, e ele vai abrir essa imagem em outra aba. Ele já abre essa imagem para mim numa dimensão, na dimensão, claro, né, maior que está disponível. Então você pode procurar outra. Adriel, a imagem não está com a qualidade que eu gostaria, então você vai procurar outra imagem até que você encontre aquela que está com uma boa qualidade ou com uma qualidade ainda maior que essa. Aqui para mim, eu vou usar em monitor, tá ótimo. Eu vou colocar copiar imagem, ou eu posso colocar salvar em downloads, salvar como, adicionar em algum lugar, tá bom? Vou voltar aqui pro meu PowerPoint, ó. E eu vou, deixa eu ver, eu acho que até tenho aqui já, aqui ó, aqui embaixo eu já tenho a do Harry Potter aqui, que eu vou falar sobre storytelling. Então olha só, eu vou colocar aqui, vou colar essa imagem, Ctrl C lá, copiar a imagem lá, Ctrl V na imagem aqui. Coloquei a imagem aqui, o que eu vou fazer agora, Adriel? Clica com o botão direito, coloca enviar para trás. A imagem já está aqui. Então o que você vai fazer? Vamos supor que, Adriel, eu quero falar sobre outra coisa, eu não quero falar sobre storytelling, né? No caso aqui é só um exemplo, mas vamos supor que você vai falar sobre história, né? Sobre a matéria história, você vai usar a mesma referência. Ou você vai falar sobre, vou colocar aqui narrativa. Ou você vai falar sobre qualquer outra coisa. Você muda aqui. O que eu quero que você entenda é que você pode mudar o nome aqui do seu filme, da sua série que você vai falar, tá bom? A descrição também, né? Como criar narrativas para empresas e pessoas, por exemplo, tá? Então tá aqui, Brasil Top 1 de hoje. Aqui você também vai alterar e tá pronta a tua apresentação. O que pode acontecer? Essa imagem, vou até colocar em modo apresentação, para vocês conseguirem enxergar aí. Olha só, essa imagem, ela casou muito bem, né? Porque tem um espaço aqui de leitura muito bom. Concorda comigo? Então eu não preciso nem fazer nenhum tipo de modificação. Mas o que dá para fazer também? Ó, se você clicar, se você ficar com um visual ruim, Adriel, a minha imagem é essa que eu queria usar, mas não tem contraste. O que é um visual ruim? Contraste, não tem leitura. O que você pode fazer? Clica com o botão direito na imagem, vai em formatar imagem, ele vai abrir para você essa aba lateral aqui, ó. Olha aqui para o lado direito, tá vendo? Tem aqui até um retrato, é como se fosse um retrato de uma paisagem, para você poder editar essa imagem. Clica nele, você vai abrir essa parte aqui, ó, correções da imagem,
que você vai fazer? Você vai diminuir um pouco o brilho, você vai ver que ela vai escurecer. Olha como ela escurece. Eu vou escurecer bastante, ó, só pra vocês verem a diferença, ó. Tá vendo que escureceu super? Mas eu não quero, é só um pouquinho, tá? Eu quero realmente só que ele tire um pouquinho aí do brilho, que ela fique um pouquinho mais escura. E pra mim já tá ótimo. Olha só a diferença. Agora eu tenho mais contraste. Então essa é uma forma rápida de você fazer, pensando nesse modelo aqui da Netflix que eu estou disponibilizando para vocês. É uma forma muito rápida de você construir esse slide. Então o teu slide aqui está pronto. Você vai fazer as alterações e ele tá super pronto, tá? Vamos fazer mais uma, só para a gente poder garantir aqui que todo mundo entendeu exatamente o que a gente está falando. Vamos tirar essa aqui de Stranger Things, porque essa imagem eu já vou repetir ela aqui, tá vendo? Ó? Então vamos pegar outra imagem. Vou apagar essa imagem aqui. Ela tem até uma transparência aqui, é isso. Vou tirar essa imagem e eu vou falar sobre, vou manter aqui visual dos slides, vou falar sobre outra coisa agora. Vou lá no meu site, cadê ele? Tá aqui. Vou aqui no meu site e eu vou buscar Stranger Things. Vou buscar sobre essa série agora. Stranger Things. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai buscar pra gente. Trouxe muita coisa legal. Tá? E você pode ver que são imagens de pôster, né? É algum banner, algum wallpaper que dá para você poder utilizar também. Agora pode ser que, inclusive, você queira buscar algo mais específico do filme, porque eu, pelo menos, galera, eu penso exatamente dessa forma. Então, às vezes eu vi um filme, mas tem uma cena específica que eu quero encontrar essa cena, ou quero usar algo que não enfim, que não é tão comum, trazer uma pegada diferente para minha apresentação. E tem outro site que eu vou mostrar para vocês aqui, que ele te traz exatamente esse resultado, que é esse daqui, ó, ShotDeck. O que é o ShotDeck, pessoal? Ele é um site onde, como vocês podem ver aqui, já tem um spoiler, né? Ele vai te trazer cenas dos filmes, ou seja, durante o filme tá rolando uma cena legal e eles pegam e fazem ali como se fosse um print screen, né? Tiram uma parte daquele filme ali de uma cena específica e colocam aqui nesse grande banco de imagens. Então aqui, olha só, de Harry Potter eu pesquisei, ó, tem aquela parte em que ele está recebendo a carta, né? Para ir para Hogwarts. Tem outros momentos aqui, assim, super importantes, mas o que eu quero que vocês prestem bastante atenção é, primeiro, na qualidade da imagem e como que é uma imagem tirada num momento específico, porque ela fica muito visual, né? Parece que realmente foi uma imagem que foi tirada ali, mas nada mais é do que um pedaço do filme. É claro que alguns filmes têm uma fotografia assim impressionante, né, galera? Eu gosto muito de cinema, eu sou um entusiasta, né, do cinema. Então tem alguns filmes que tem uma fotografia assim incrível, né? Duna é um filme que tem uma fotografia impressionante. Então você encontra imagens muito bonitas, né? Então aqui de Harry Potter, por exemplo, a gente tem imagens belíssimas e todas elas dá para você utilizar. Por que eu gosto de mostrar esse site? Porque chega um momento que você vai ver os posters que você vai buscar aqui no yandex.com. Pode ver que eles são bem posters mesmo, né? Então é aquela coisa mais já meio pronta, meio preparada. E muitas vezes você quer preencher o conteúdo da sua apresentação. Porque de nada adianta, por que eu estou mostrando isso aqui? De nada adianta você ter, beleza, você tem a capa, né? Beleza, a capa da Netflix está linda. Mas o que eu sempre fiz, né? E eu recomendo que vocês façam também. Usar o conteúdo agora da apresentação todo temático, igual tá aqui. Então eu tenho o visual dos slides, agora eu tenho esse slide aqui, e agora eu vou fazer uma apresentação de 30, 40 slides toda temática, usando essas imagens que estão aqui, tá bom? Então aqui você busca pela imagem, eu coloquei aqui Harry Potter, tá vendo? Ó, tem aqui a busca, deixa eu só dar um OK aqui para sair. Esse site você precisa fazer um cadastro, tá? Você tem que fazer um cadastro para você poder buscar as imagens aqui dentro, mas é só você entrar aqui, vou entrar no site principal agora, né? Que é esse daqui. Aqui eu já estou logado, já estou na minha área de login, mas é só você buscar aqui, tá vendo? Ó, vou colocar aqui Stranger, ele já traz, tá vendo? Algumas opções, ó. Stranger Things, Season 1, 2, 3 ou 4. Qual a sessão, a temporada, né? A temporada que a gente quer. Então eu coloquei aqui na temporada de número 1, olha só. Então ele trouxe aqui todas as imagens, tá vendo que legal? Então, pessoal, é bem interessante. E aí como que você faz para baixar, Adriel? Ó, você clica na imagem, vamos pegar essa imagem aqui. Vai clicar duas vezes, ele vai abrir de novo, né, uma página externa, porque a ideia é que ele coloca essa imagem numa qualidade muito maior. Você vem aqui, coloca copiar e você vai aqui para o PowerPoint e é só colar aqui, tá bom? Você pode baixar também e inserir, né? Para inserir, pessoal, vem aqui inserir imagens e você busca a imagem no seu computador, mas eu já coloquei ela aqui. E aí, de novo, mesmo processo, clica com o botão direito, coloca enviar para trás, né? Opa! Enviar para trás.
Aqui de novo a gente deu sorte que a imagem, tá vendo como a imagem está muito bem encaixada? Até essa parte superior aqui que ficou cortada, deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Mas nem tá me incomodando muito, né? Mas vamos ajustar. A gente pode aumentar aqui ela, né? Deixar ela bem desse lado aqui. E tem até um espaço aqui muito legal já para colocar o nosso texto, a nossa informação. E aí eu estou aqui já com o meu slide praticamente pronto, né? O que eu posso fazer? De novo, clica com o botão direito, formatar a imagem, vou na opção de imagens e vou reduzir um pouquinho o brilho, tá? Você pode falar o seguinte para mim, Adriel, mas eu não gostaria de tirar o brilho da imagem, porque eu quero que fique só essa parte aqui mais escura. E essa é uma coisa que eu já ensino bastante também dentro dos meus treinamentos, que é o recurso de você deixar só uma parte aqui escura e o outro um pouco mais claro. Como que você faz isso? Eu cliquei em inserir, formas, vai pegar um retângulo aqui, a gente vai criar um retângulo cobrindo todo o nosso slide. Vai ficar exatamente assim, ó. Fica assim, fica bem esquisito, mas você clica com o botão direito, coloca formatar a forma, e você coloca a opção de preenchimento gradiente. Ele já trouxe aqui para mim porque eu já estava utilizando um gradiente em algumas imagens aqui. Mas o que é esse preenchimento, pessoal? Ele simplesmente vai deixar para você, olha só, um lado mais escuro, tá? E um lado um pouco mais claro. O que é importante a alteração aqui que você precisa fazer? Deixar um lado aqui na cor preta e o outro lado também na cor preta, porque você consegue fazer um balanço, tá vendo? Se você quer deixar ele super mais escuro ou só um pouco. Tá? Então aqui eu sempre recomendo você deixar um 100% escuro e o outro um pouco mais claro. Agora, a gente precisa movimentar ele de lugar, né? Para que ele não fique aqui na frente de tudo. E aí tem um recurso muito legal, galera, que eu sempre gosto de usar, que é o painel de seleção. Né? Eu já falei sobre ele lá no meu Instagram também. Isso é importante, tá? Para você que faz apresentação com frequência. Ó. Vou clicar em página inicial, organizar e vou abrir meu painel de seleção. Tá? Olha só, é esse que está aparecendo aqui para vocês do lado direito. Vou até aumentar ele aqui um pouquinho. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Aí, vou aumentar até ele um pouco aqui para facilitar a leitura de vocês, ó, porque essa parte é bem importante. Aqui, por exemplo, aparece tudo que está dentro do seu slide. Isso aqui é como se fossem as camadas do Photoshop. Né? Então aqui estão todos os elementos que está aqui dentro desse slide, está aparecendo aqui. Você pode colocar nome nesses elementos para poder facilitar, tá bom? Na hora que você olha para eles. Mas é importante você também saber onde que está cada um deles. Quando você clica no elemento, ó, você vai saber que é ele que está selecionado. Então, o Picture 2, na verdade, é a imagem de fundo que a gente acabou de colocar aqui, da Eleven, né, do personagem. Então, se esse retângulo escuro ele está na frente de tudo, eu quero que ele fique só na frente dessa imagem. O que eu faço? Eu pego esse retângulo aqui que eu acabei de colocar, ó, tá vendo que ele selecionou? Eu arrasto ele para baixo e deixo ele só na frente da imagem, ó, aqui para baixo. Pronto. Como eu coloquei ele só para baixo, ele já agora já está posicionado. Então você não precisa ficar naquela luta, né, de enviar para trás, traz para frente, né? As pessoas ficam enviando tudo para trás, aí envia tudo para trás, seleciona tudo. Pelo painel de seleção é muito mais fácil, tá? E aí olha só, aqui eu já tenho, ó, a minha transparência já está perfeito aqui agora. Eu tenho um lado bem mais escuro, né, que é o lado onde tem o meu texto, ficou bem mais visual. E eu já tenho um lado agora onde mostra muito mais a imagem. Para vocês verem a diferença real disso daqui, ó, eu vou até apagar aqui, olha só. Aqui eu estou sem a transparência. Ó, aqui eu estou sem transparência e aqui eu tenho uma transparência. Tá? Essa é a diferença. Você dá ali um pouco mais de visibilidade, você escurece um pouquinho a imagem, mas apenas um lado. Isso é bem legal, dá para você usar de várias formas. Uma coisa que muita gente pergunta também é sobre as fontes, né? Então quando você abrir esse arquivo aqui, o que vai acontecer? Vai estar as fontes, elas vão desconfigurar todas. Ah, por quê? Porque eu estou usando fontes diferentes, você não tem essa fonte instalada no seu computador. Então, olha só, olha aqui o nome das fontes, né, para você poder baixar depois e instalar. Mas eu quero mostrar aqui para vocês já de cara como que você faz para identificar uma fonte de um filme. E como que você faz para depois baixar e instalar ela no seu computador. Primeira coisa que você vai fazer é simplesmente, pessoal, ir no Google mesmo. Então, aqui eu coloquei, ó, Harry Potter fonte. Ele já trouxe para mim, ó. No dafonte.com já tem a fonte de Harry Potter. Que inclusive foi a que eu baixei, ó. Ela tá aqui. Você vai baixar ela, você coloca para baixar, ele vai trazer o arquivo no seu computador. Ó, ele já trouxe aqui para mim o arquivo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou tirar aqui do modo full, da tela full, que fica mais fácil de enxergar. Ó, ele está aqui. Aqui ele trouxe a fonte para mim. O que eu tenho que fazer agora, Adriel? Você vai clicar na fonte aqui que ele baixou, que é um arquivo. Ele traz é como se fosse um arquivo de documento, é como se fosse um doc, tá? Ele vai abrir assim, ó.
E aí o que você faz agora? Você coloca instalar. No meu está escrito substituir, por quê? Porque eu já tenho a fonte instalada. Então por isso que aparece substituir. Mas é só você colocar aqui como instalar e aí ele vai instalar a fonte para você, tá bom? É muito simples de fazer, pessoal, não tem como dar errado. A única coisa que você precisa fazer depois disso é fechar e abrir o seu computador. Para que o seu computador não, o PowerPoint, para que ele assuma que aquela fonte agora faz parte do arquivo, senão não funciona. Então precisa fechar todos os arquivos de PPT que você tem aberto para poder fazer sentido, para poder fazer efeito. Combinado? Então como que você busca? Ó, colocou no Google, coloca para buscar a fonte que você quer. Fiz a mesma coisa aqui, ó, Stranger Things fonte. Ele trouxe para mim aqui várias opções. Né? Uma opção, um site bem legal que geralmente você encontra todas essas fontes de filmes, né? Fontes mais famosas, é esse aqui, ó, famefonts.com. Famousfonts.com, na verdade, esse é o nome. Então, olha só, que já, o nome por si só já fala muito, né? Famous fontes, fontes famosas. Então, você busca aqui pelas fontes, ó, aqui no search, busca pela fonte e ele vai trazer. Você faz um download, instala no seu computador e você já consegue utilizar. A fonte que eu estou usando de Stranger Things, galera, é a fonte, vamos voltar aqui para o meu PowerPoint, é a fonte, cadê ela? Aqui. Tem um nome dessa fonte, deixa eu pegar o nome certinho aqui para vocês já vão no nome certo, olha só. Ben Wyatt, é exatamente isso. Ela já está aqui, né, no computador, então sempre, por mais que vai desconfigurar quando você abrir, quando você clicar na imagem, ele vai aparecer o nome aqui em cima. Então você vai lá e busca, né, para você poder instalar. E aqui está muito simples, né? Faz as mudanças aqui de tudo que você precisa. Eu já deixei a fonte formatada, né? Ela não vem assim, a fonte ela vem desse jeito aqui, ó. Mas eu já deixei ela aqui formatada para você só replicar e utilizar. Gente, bem tranquilo, né? Tô deixando o mais organizado possível para que fique mais fácil para você poder criar a tua apresentação. Agora eu quero mostrar para vocês um outro recurso bem interessante, que é o recurso de você dar um zoom na imagem. A ideia aqui agora é que, por exemplo, você está atuando, você está falando sobre esse tema aqui, e o próximo tema que você for falar, ele permita que você clique aqui e ele vai, de uma certa forma, te levar para esse outro tema. Como que você faz isso? Olha só, você vai aqui em inserir. Antes de mais nada, tem duas formas de fazer. Eu vou ensinar para vocês a forma que eu considero a melhor de todas. Por quê? Porque ela faz uma organização no teu PowerPoint que aí você pode usar ele para várias coisas. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Olha só, você vai clicar aqui entre um slide e o outro aqui, e eu vou clicar o seguinte. Botão direito eu vou colocar adicionar sessão. Tá? E aqui eu vou mudar o nome da sessão. Deixa eu até tirar o gravador aqui para não atrapalhar a visualização de vocês. Vou deixar ele aqui desse lado, porque a gente vai trabalhar um pouco aqui agora essa parte do PowerPoint, tá? A gente vai colocar aqui agora o nome, tá? Vamos colocar o nome aqui da nossa sessão. Aqui vai ser conteúdo mesmo. Eu vou deixar com os nomes que eu já estava utilizando, tá? E aí, beleza, falei sobre conteúdo. Então, tudo isso aqui vai ser conteúdo, tá? Agora, o visual do slide já muda, concorda? Porque agora é outro tema, então eu vou adicionar outra seção. E vou colocar aqui agora, que aqui vai ser visual dos slides, tá? Vou criar, e assim por diante, você vai criando várias seções. Aqui eu vou criar outra seção, porque aqui vai ser a minha seção de narrativa. Clicar com o botão direito, colocar adicionar seção e colocar aqui narrativa. Por que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Você pode escolher, você pode pegar um menu principal, tá? Já vou voltar aqui, agora a gente não vai mais mexer aqui. Vou colocar um menu principal para minha apresentação, e esse menu principal ele vai ser, assim, o que eu mais vou utilizar. Por quê? Ó, vou clicar, vamos supor que esse aqui é meu menu principal, tá? Esse é o menu principal da minha apresentação. Eu vou colocar inserir, zoom, e eu vou colocar aqui, ó, zoom de sessão. Ele vai mostrar todas as sessões que eu criei, ó. Eu não criei uma de conteúdo, criei uma para o Stranger Things, criei uma para narrativa. Então eu vou pegar isso daqui e vou colocar aqui, ó, inserir. Quando eu vou colocar inserir, ele já aparece, ó, no formato perfeito para me encaixar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, posso diminuir porque é como se fosse uma imagem, tá, pessoal? Então você tem todas as formatações de uma imagem normal no PowerPoint, tá? Então, ó, vou colocar aqui para inserir. Vou ajustar o mesmo tamanho que está aqui, porque eu não quero mexer nesse tamanho que está aqui, né? Vou deixar o mesmo tamanho. Aqui também vou ajustar, vou deixar o mesmo tamanho, tá? Olha só, fiz aqui o mesmo tamanho. O que eu vou fazer agora? Eu vou só enviar essas pessoas aqui, nesses elementos para trás. Eu posso também usar o nosso painel de seleção, né? Lembra que eu mostrei para vocês?
o painel de seleção também pode ser utilizado aqui, vai facilitar. E agora eu vou só apagar o que estava ali por cima, ó. Né? Esse aqui tinha um também, ó, vou apagar aqui e vou apagar esse aqui também, pronto. Eu já substituí, tá? Olha só, já estão aqui as minhas sessões. O que vai acontecer agora? Quando eu clicar nessa sessão aqui, ele vai direto para lá, olha só. Ele já vai direto para lá, tá? Quando você clicar nessa sessão aqui, ele também vai direto para lá. O que a gente precisa fazer aqui depois, tá, pessoal? Só para depois tirar essa parte aqui. Opa, cadê? Quando a gente vai usar a sessão, né, precisa só tirar essa parte aqui para não aparecer lá, né, na nossa parte principal. Então, vou só tirar ela aqui. Cadê? Aqui. Vou só tirar ela aqui depois, porque como ele está à frente do elemento, ele vai, qualquer coisa que estiver à frente do elemento no zoom de sessão, ele vai aparecer lá depois, tá bom? Então é importante vocês saberem disso também. Então olha só, aqui pronto, você está dentro da sessão. E aí você pode fazer e usar esse conceito para várias coisas na sua apresentação. Você pode tanto usar ele no próprio menu, como eu fiz aqui, como você também pode vir aqui e criar um slide único, tá? Igual a gente fez aqui com esse aqui do Stranger Things. Eu posso pegar esse slide e deixar ele ser o primeiro. Qual que é o grande ponto? Vai ser sempre o primeiro slide. Pensa sempre nisso, tá? Sempre será o primeiro slide, tá vendo? Ó, como eu mudei aqui, ele já mudou aqui, automaticamente, né? E como eu mudei aqui, eu coloquei um slide em branco antes da narrativa, ele já altera o meu menu. Agora o meu menu está com um slide em branco, ó. Se eu clicar aqui, ele vai me levar para um slide em branco. Olha lá, que é o slide, e aí depois entra a narrativa. Então, sempre vai ser o primeiro slide da sessão. Pensa que sempre o primeiro slide da sessão é o que vai aparecer no seu menu. Então, como aqui eu mudei a ordem, eu peguei e coloquei esse menu para baixo, então o primeiro slide vai ser esse daqui, visual dos slides, tá bom? Então, cuidado só para na hora que você for montar, ó, aqui ficou mais bonito porque não tem, né, aquele menu principal. A ideia é que o menu seja um só. Então, aqui eu tenho, ó lá, menu principal, entrei para o visual dos slides. Então é legal, você pode utilizar, é uma técnica bem interessante, isso ajuda a organizar o pensamento das pessoas durante uma apresentação. Vou tirar esse slide em branco aqui para ficar bonito aqui no nosso... Olha lá, agora ele já voltou a imagem para cá, tá vendo? Já voltou a imagem. Então é uma forma bem interessante de trabalhar, pessoal, você pode trabalhar ela de várias formas diferentes, tá? Eu gosto sempre de trazer esse modelo porque é um modelo bem interessante, é bem criativo e você foge aí do padrão na hora de construir a sua apresentação. Mas, de novo, fica aqui a minha dica final, que é: pensa na tua apresentação, pensa no filme, qual série você vai utilizar, para que seja algo que esteja relacionado ao seu conteúdo. Isso vai potencializar ainda mais o visual que você vai construir aqui, vai deixar a tua apresentação ainda mais interessante, tá? Quero, por último aqui, para mim poder finalizar, só falar uma coisa bem importante para vocês, que é... por que eu sempre trago, né, essas aulas gratuitas aqui, né? Muita gente pergunta: Adriel, mas eu já sou aluno, mas gosto de assistir as aulas. Porque de fato, pessoal, as apresentações foi algo assim que mudou completamente a minha trajetória, assim. Essa aqui é uma foto minha de 2011 e foi quando eu me formei em marketing, eu sou formado em marketing. E o marketing foi algo que me abriu muitos olhos, né, para as apresentações. Nessa época aqui eu já me perguntava muito do por que as apresentações na faculdade eram tão ruins assim. Porque por ser formado em marketing, tudo que a gente via visualmente era muito bem elaborado, né, tudo muito bem construído. Porém, quando chegava nas apresentações, era assim, um desastre. As apresentações eram muito ruins, né? As apresentações não expressavam tudo aquilo que a gente estudava e aplicava no dia a dia da faculdade. Então, eu me perguntava por que era dessa forma. E eu via que algumas pessoas se destacavam muito porque usavam alguns conceitos visuais mesmo nas apresentações. Eu passei, inclusive, a utilizar isso também. Foi aí que eu comecei, de fato, a me interessar mais e a utilizar mais recursos, né, nas apresentações. Então lá em 2011, quando eu estava estudando na faculdade, eu já, de alguma forma, já criava as apresentações também. Mas eu falo que foi quando eu entrei num ambiente corporativo, eu trabalhei durante 4 anos lá na Editora Abril, eu percebi o quanto que uma apresentação ela é relevante. Por quê? Porque com apenas 3 meses que eu estava fazendo estágio na Editora Abril, eu fui efetivado, né? Quando eu fui efetivado, eu dobrei o meu salário. Na época eu nem acreditava. Por que eu não acreditava? Eu tive uma infância, né? A minha adolescência, né? A questão financeira sempre foi algo delicado na minha família, porque meus pais não tinham condições, né, de bancar aquela super faculdade. Então eu fiz ProUni, estudei muito, ralei muito para conseguir entrar na faculdade, entrei com bolsa integral.
na faculdade, então por isso que eu consegui fazer na época. E aí, com 3 meses de faculdade, eu entrei na Editora Abril, com 3 meses de estágio eu fui efetivado. E isso pra mim foi algo incrível, assim, porque eu saí de quem não tinha nem condições de fazer uma faculdade para quem estava trabalhando numa das maiores empresas da época, né? Abril, a Editora Abril, para quem não conhece, talvez você não conheça, mas foi, né, uma das maiores editoras de revista da América Latina. Na época ela era maior, assim, top 1, né? Então revista Veja, entre várias outras. E eu aprendi muito lá também, né? Eu avancei, evolui muito lá. E eu comecei a perceber nessa época a importância que tem você saber criar boas apresentações. Porque eu tive a maior lição da minha vida, que é essa que eu coloquei aqui, esse slide, né? Que não adianta você ser bom, você precisa parecer bom. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito em ser muito bom naquilo que a gente faz, mas você precisa mostrar isso para as pessoas, né? E qual foi a forma que eu encontrei de fazer isso? Através das apresentações. Porque era o momento, qual que é o momento dentro de uma empresa em que as pessoas vão parar para te ouvir, as pessoas vão parar para te escutar. Durante uma reunião, as pessoas vão ficar olhando para você. Na entrega de um projeto, de repente na conclusão do seu trabalho na faculdade. É o momento das pessoas enxergarem tudo aquilo que você trabalhou. Então não adianta você ser muito bom naquilo que você faz ali dentro do seu quadrado, quietinho, se você não mostrar isso para as pessoas. As pessoas precisam ver isso. E as apresentações, assim, de fato, é uma excelente forma de fazer isso. É uma excelente forma das pessoas enxergarem o quão bom você é naquilo que você faz. E uma das formas de fazer isso, pessoal, é através do storytelling. O storytelling é algo que eu fui estudar, né, em outro país. Quando eu, como eu falei para vocês, tive bolsa na faculdade, entrei ali para trabalhar na Editora Abril. E por ter bolsa na faculdade e ter sido promovido de forma muito recente na Editora Abril, eu comecei ali a guardar dinheiro, né, juntar dinheiro para fazer o meu intercâmbio, que era o meu sonho. Quando eu cheguei em Boston para fazer meu intercâmbio, foi assim a realização da minha vida, assim, porque imagina, eu estava num ambiente em que eu achava que eu não ia conseguir nem fazer faculdade. E aí eu consegui fazer faculdade, consegui entrar numa baita empresa, anos depois já tinha me formado aqui, mas eu juntei todo o dinheiro que eu ganhei ali basicamente durante esse período para fazer o meu intercâmbio nos Estados Unidos. E aí eu fui fazer intercâmbio em Boston e foi assim, um dos momentos que eu mais me orgulho da minha história, porque eu fui pelos meus próprios meios, né? Eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito que é: se eu não achar um caminho, eu vou fazer um caminho. Eu vou encontrar um caminho e eu vou fazer. E foi muito isso que aconteceu nessa época. Então eu estudei storytelling e comecei a entender como que o storytelling funcionava. Na verdade, meu objetivo da viagem era estudar inglês, né? Mas eu aproveitei para estudar storytelling também. E eu comecei a entender como que eu poderia aplicar o storytelling nas minhas apresentações. E as coisas começaram a mudar bastante. Eu tive outra oportunidade de fazer um intercâmbio, dessa vez foi pela IESEC, em Córdoba, na Argentina. Eu não só trabalhei, mas também estudei espanhol, foi incrível. E quando eu voltei para o Brasil, eu ainda tive outras duas grandes oportunidades, né? A primeira foi de fazer uma pós-graduação na USP e a segunda foi de trabalhar por 5 anos na TV Globo. E eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na Globo, porque foi um lugar onde eu, de alguma forma, validei aquele conhecimento que eu tinha. Eu percebi ali que tudo que eu vinha construindo ao longo dos anos, quando o assunto é a apresentação, era algo muito valioso, porque aqui as pessoas reconheceram isso, então eu participava dos principais projetos. Eu era visto de forma diferente, as pessoas já me conheciam pelas apresentações. E é por isso que eu falo, pessoal, que as apresentações, muita gente olha para uma apresentação e acha que é só fazer um PPT e tá tudo certo, mas você precisa pensar de forma estratégica na sua apresentação, porque ela pode mudar completamente a tua carreira profissional. E eu vivi isso na pele, eu estou contando aqui para vocês a minha história, eu vivi isso na pele. Por conta de ter entendido de fato o quão importante é isso, o quão relevante foi que eu fundei a minha empresa, que é a Power PPT. Na verdade, a Power PPT existe desde 2020, né? Eu produzo conteúdo na internet desde 2020, mas ela começou até um pouquinho antes de 2020, pro finalzinho de 2019 a Power PPT já existia. Mas foi depois disso que eu comecei a produzir conteúdo e ela surgiu de fato para mudar isso, né? Para trazer essa consciência para as pessoas e mostrar que você precisa criar uma boa apresentação, não é só para você ter um visual interessante ou falar que você tem uma boa apresentação, mas para você realmente se destacar, para que você seja reconhecido profissionalmente, para que você tenha acesso às melhores oportunidades, para que você que está aí assistindo também tenha a possibilidade de repente fazer um intercâmbio, para conseguir se destacar na sua empresa. Porque tudo que aconteceu na minha trajetória foi por conta desse conhecimento. Foi porque eu aproveitei as oportunidades que eu tinha para mostrar o profissional que eu era. Esse é o poder de uma grande apresentação.
Então hoje, né, eu produzo conteúdo não só no Instagram, aqui no YouTube também, mas tem o LinkedIn também, pessoal, me sigam lá no LinkedIn. Esqueci de falar do LinkedIn lá no começo. E eu não só faço pra mim, né, mas eu já atendi também algumas pessoas do mercado, né? Então, tanto o pessoal ali do vôlei, a Fabi, o Giovanni, o Thiago Negro, que é bem conhecido também, a Leila, o Ícaro, enfim, aqui nem coloquei todo mundo aqui, só algumas pessoas, as principais pessoas, mas tem outros, né? Tem outras pessoas que eu já atendi também. Mas eu já produzi alguns materiais, né, e algumas apresentações para essas pessoas também, com todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo da minha trajetória profissional. E não só isso, né? Tem a capacitação também. Essa aula que eu estou fazendo aqui para vocês é só uma demonstração, né? É um pedaço daquilo que eu faço, mas eu também faço palestras, então eu vou palestrar sobre esse assunto para outros profissionais. Tenho meu treinamento em company que eu já fiz para diversas empresas, então aqui são só algumas imagens de palestra. Eu já preparei alguns palestrantes para o TEDx também e já atendi, pessoal, diversas empresas. Então, com toda essa trajetória que eu contei aqui para vocês, só no ambiente corporativo foram 12 anos, né? Vocês viram ali as datas. 4 anos de Editora Abril, 5 anos de Globo, fora as experiências internacionais. Já estou há 5 anos aqui tocando a Power PPT. Então, ao longo desse tempo, eu já atendi muitas outras empresas e pessoas aplicando o que eu chamo de treinamento em company, que eu vou até a empresa e treino os colaboradores para que eles saibam como construir também boas apresentações, para que eles também consigam se destacar, né, e ter uma evolução. Né? E aí, claro que eu não tenho só o in company, eu tenho também cursos online, enfim, vou falar sobre isso também. E isso, claro, vem reverberando de uma forma muito positiva. Eu fico muito feliz, né, de ser visto aí não só por essas empresas, né, mas também em algumas mídias como uma referência no assunto. Participei do Rocket, que é super legal, uma iniciativa incrível, assim. Eu já participei algumas vezes do Rocket. O Rocket é um programa onde você tem ali várias startups e as startups apresentam seus projetos. E eu fui convidado para avaliar o pitch, para treinar essa galera também, para que eles consigam criar um bom pitch de apresentação, que é muito importante. É o momento onde você vai vender as suas ideias. Então tudo isso faz parte da minha trajetória. E tudo isso, como vocês podem ver, tudo isso envolve uma apresentação. Concordam comigo? Então, desde o meu início de carreira até o meu momento atual, as apresentações elas sempre fizeram parte da minha história. E é por isso que eu falo aqui que hoje eu não só ensino, falo sobre apresentações, sim, mas eu ensino e falo daquilo que eu vivi durante muitos anos e que eu vivo até hoje, que é o que eu chamo de skin the game, né? Então não adianta nada você... Tem muita gente que fala sobre vários assuntos, mas que nunca viveu aquilo. Então como que você pode ensinar alguém se você nunca viveu? Como que você pode ensinar alguém a fazer uma apresentação, uma palestra, se você nunca subiu num palco? Isso não faz o menor sentido. Então por isso que eu sempre falo que eu sei o que funciona e por que aquilo que eu ensino dá certo, porque eu já vivi em todas essas etapas. Eu já trabalhei em empresa criando apresentações, já criei apresentações para todos os níveis hierárquicos que você pode imaginar. Já criei apresentações no ambiente acadêmico, já criei apresentações para que eu mesmo suba ao palco para palestrar. Foram centenas de palestras e treinamento em company. Mas eu também já criei para outras pessoas poderem fazer o mesmo. E hoje eu ensino, então eu ensino exatamente aquilo que eu vivi em todas as etapas. Eu sei exatamente como funciona cada uma dessas etapas. E uma coisa que eu sempre falo sobre a apresentação é que você não pode ser igual a todo mundo. O que é ser igual a todo mundo, Adriel? A maioria das pessoas não sabe criar uma boa apresentação. Essa é a verdade. Tem duas pesquisas muito interessantes. Uma mostra que 99% das apresentações são ruins por diversos motivos, seja pelo visual do slide, seja pela narrativa, né, pelo storytelling, pela comunicação. E tem outra que fala que a própria Microsoft divulgou e ela fala que é o seguinte: as pessoas não conseguem usar nem 10% do que o PowerPoint é capaz, por isso que a gente vê muito slide ruim por aí. Ou as pessoas veem um monte de coisa e quer usar tudo aquilo no slide e não sabe nem se aquilo está direcionado, está relacionado para o tema que ela vai falar. Então uma apresentação, ela não é só uma apresentação. Ela é o seu momento de vender o seu trabalho, de vender as suas ideias. Por isso que eu falo que toda apresentação, ela é uma grande oportunidade. Quando eu fui fazer o meu intercâmbio na ESEC, uma das etapas era fazer uma apresentação. E eu consegui ir para o lugar que eu queria, fazer exatamente o que eu queria, pelo período que eu queria, justamente porque eu fiz uma excelente apresentação e eu consegui ir para o intercâmbio. Então toda apresentação é sim uma grande oportunidade. Você não pode encarar uma apresentação como só mais uma apresentaçãozinha, não. É o momento de você vender o seu trabalho, mostrar para as pessoas quem você é, aquilo que você faz. É o momento de você, de fato, se vender. Toda apresentação, de alguma forma, ela vende alguma coisa, tá?
Importante você saber disso. Nem sempre é um produto, nem sempre é um serviço, mas você precisa sempre vender uma grande ideia. Qual é a grande ideia que você vai vender? Essa grande ideia ela pode ser inclusive que você é um baita profissional, mas você tem que vender alguma coisa. Tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, né, inclusive tanto a parte de experiência que eu tive, como que eu crio essas apresentações, né, tanto para esses grandes players quanto para mim mesmo, eu ensino dentro do meu treinamento que eu chamo de o método Power, que é o meu treinamento mais completo de apresentações. Por que ele é mais completo, Adriel? Porque eu falo sobre PowerPoint, então você vai aprender a dominar o PowerPoint, a criar tudo que você possa imaginar com o PowerPoint, e ele tem muitas possibilidades, então você consegue assim avançar muito na criação de apresentações usando o PPT, mas não só PowerPoint, né, galera? Eu falo também sobre o storytelling. De nada adianta você ter um slide incrível, um visual assim impecável se o seu conteúdo é muito ruim. Se você não conseguiu organizar o conteúdo da sua apresentação de maneira lógica, prática, que faça sentido para quem está te assistindo. Então é muito importante que você foque no storytelling, que você consiga construir uma boa história para sua apresentação. Mas de nada adianta você ter visual dos slides e storytelling se você não tem uma boa comunicação. E é por isso que eu também falo sobre a comunicação dentro do meu treinamento. Para que você consiga dominar esses pilares e criar uma excelente apresentação do início até o fim. Então como que você vai se preparar para uma grande apresentação? Então você precisa de uma boa comunicação, tanto verbal quanto não verbal, para que você consiga subir no palco ali, ou de repente numa reunião, ou na frente dos seus colegas numa faculdade, na frente dos seus alunos, mas para que você consiga criar algo de realmente de impacto, que as pessoas vão se lembrar. Então você precisa dominar esses 3 pilares. Como que isso acontece dentro do método Power, pessoal? São mais de 130 aulas, 55 horas de conteúdo, tá? Do início ali, passando desde o PowerPoint, o conteúdo, comunicação, e tudo isso distribuído em 20 módulos. Mas fica tranquilo porque lá dentro do treinamento eu explico exatamente quais são as trilhas, o que você precisa assistir, por onde você começa, para que você consiga dominar isso. E aí vem os resultados, né? Hoje aqui, por exemplo, é muito comum a gente receber mensagens como essa. Adriel, você mudou meu 2022, fui promovido graças a uma apresentação. Isso é um aluno que comprou lá em 2021. Então muita gente fica pensando o seguinte, mas eu não preciso agora. Cara, ele já está colhendo os benefícios, ele já começou a colher os benefícios, que eu demorei muito para entender a importância, eu demorei muito, mas agora eu estou compartilhando esse conhecimento para que você que está aí consiga de fato se desenvolver e mudar a tua trajetória, né? Mudar a sua carreira profissional, o rumo das coisas que você está fazendo. Então o Jefferson aqui ele conseguiu uma promoção, ele conseguiu ser promovido graças àquilo que eu estava ensinando dentro do método Power, né? A gente ainda tem também pessoas que ainda nem chegaram no ambiente corporativo, mas que já estão se destacando. Que é o caso do Rafa aqui, ele apresentou o TCC com toda a técnica. Olha só, storytelling, slides lindos, então storytelling com visual. Na banca que ele foi apresentar, tinha uma referência em inteligência artificial e ele conseguiu dar uma nota, e ele ainda conseguiu receber uma nota 10. Tá agradecendo aqui os ensinamentos. O Rafa tem uma história interessante que depois ele fez outra apresentação, ganhou premiação em dinheiro e tudo mais. Depois vai lá no meu Instagram que tem depoimento do Rafa. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é, não importa qual seja o nível, a etapa que você está da sua carreira profissional hoje, assim como as apresentações foram importantes para mim em qualquer uma das etapas que eu passei, desde o meio acadêmico até como empreendedor, desde o ambiente corporativo, em todos esses momentos, as apresentações foram assim fundamentais para mim. Eu estou mostrando para vocês aqui que alunos também entenderam isso e estão colhendo os benefícios disso também. E tem aquelas pessoas que já estão no momento mais avançado, né? Então, olha só, aqui a gente tem o depoimento da Emanuele e ela foi para Seattle, ela foi convidada para fazer uma apresentação em Paris e em Seattle. Então, aqui a gente está falando de uma pessoa que já está com a sua carreira profissional consolidada, mas que está expandindo isso ainda mais, está mostrando o seu trabalho de forma tão brilhante para as pessoas que ela está começando a ser convidada para fazer apresentação em tudo quanto é lugar, né? Para palestrar em tudo quanto é lugar. O que eu ensino lá dentro do meu treinamento, pessoal? Olha só, aqui eu estou falando um pouco do visual, tá? Então isso aqui é uma slide que a gente mostra lá como fazer também. É claro que aqui eu estou mostrando para vocês o visual, mas a ideia é que vocês entendam o principal conceito por trás para que vocês consigam aplicar, né? Isso aqui foi uma slide que a gente fez para o Ícaro de Carvalho, lá no evento do Novo Mercado ao vivo. Então tem todas umas transições. Aqui a gente usou uma temática de astronauta. Por quê? Porque era a temática do evento. Né, essa capa aqui ficou incrível, ficou muito bonita essa capa. Então a gente sempre trabalha aqui com o visual dos nossos slides de uma forma que
fique fácil para as pessoas, né, conseguirem entender, né, aquilo que está escrito também. Não só isso, mas não só para que seja visual, mas para que seja um slide que eu chamo de estratégico. É aquele slide que vai, de fato, potencializar o conteúdo da sua apresentação. Aqui a gente tem o modelo da Netflix que a gente fala também lá dentro. Tem outros modelos, né, que eu ensino técnicas, não só apresentações mais temáticas, mas a gente também tem aquelas apresentações mais do dia a dia, porque muitas vezes você não tem muito tempo, né, para construir a apresentação. Então como que você faz para construir? Como que você pode criar uma apresentação quando você está com pouco tempo, né? Então eu mostro esse passo a passo para vocês dentro do treinamento também. Essa é uma apresentação também aqui, que é uma apresentação que ela tem, né, um visual um pouco mais elaborado, digamos assim. Mas aqui você pode trabalhar com várias temáticas diferentes. Tem as animações, as transições que a gente trabalha. E o mais importante aqui do treinamento é você entender as formas de aplicação. Porque eu falo para pessoal, para vocês, como que você constrói, como que você faz os slides, mas mais importante do que isso, eu vou te dando ali os insumos para que você saiba como aplicar esse visual na sua apresentação, né? Independente do tema que você tem. Então muitas vezes você tem um tema mais técnico, é legal, mas como que você faz para aplicar esses conceitos? Então por isso que eu falo que ele serve para qualquer momento de carreira que você estiver hoje. Então se você tem aquela apresentação que de repente é uma apresentação que você vai ter que fazer um reporte executivo, por exemplo, você consegue criar um reporte executivo muito mais visual, um reporte executivo diferente. Eu mostro isso. Essa aqui é uma apresentação estratégica de vendas. Ela poderia ser uma apresentação completamente diferente, mas a gente traz ela para um contexto, né, onde a gente consegue manter ali a parte estratégica dessa apresentação, porém ela é mais visual. O Thiago Negro, por exemplo, esse é um projeto que a gente fez para ele, e o Thiago ele também queria uma apresentação onde a gente conseguisse trazer a identidade visual do evento, né, que ele estava fazendo para isso também, só que de uma maneira que ele conseguisse falar de forma mais fluida. O que a gente fez? Olha essa animação que interessante. É uma transição de slides, onde a gente coloca um ponto de cada vez. Por que é importante colocar um ponto de cada vez? Porque as pessoas não ficam perdidas. Imagina você estar fazendo uma palestra ou uma reunião e você tem 10 pontos na sua apresentação. Uma pessoa está lendo o ponto 1, a outra está lendo o ponto 4, a outra está lendo 6, a outra está lendo 7, 8 e você já desconectou completamente de todo mundo. Ninguém mais vai prestar atenção em você. Então por isso que é importante as animações para que a gente consiga ter as pessoas atentas, né, prestando atenção naquilo que a gente está falando. Esse aqui é um esboço de uma apresentação que a gente poderia fazer dessa forma, fica bem mais visual. Esse é aquele típico slide, né, cheio de texto. Como que a gente muda isso? Primeiro faz uma capa para o slide, depois coloca um elemento aparecendo de cada vez no seu slide para poder deixar a tua apresentação mais visual. Essa é aquela capa, famosa capa clichê, né, para uma apresentação. Eu mostrei agora há pouco para vocês que esse é o antes, né? Então esse aqui é o depois da estratégia de vendas. O famoso curso de guitarra, né? Será que você se interessaria por um curso de guitarra como esse? Eu não teria o menor interesse. Olha os módulos aqui como foi distribuído. Agora, isso daqui, pessoal, já chamou muito mais atenção, concorda comigo? Essa aqui, inclusive, é uma aula que a gente analisa lá dentro do treinamento. Então, por que ela foi feita dessa forma, né? Por que a gente está construindo essas cores? Por que ela tem esses elementos? Tudo isso a gente mostra de forma prática, tá? Então, isso aqui é só um pedacinho de tudo que tem dentro do treinamento. Como eu falei para vocês, são mais de 130 aulas gravadas para você poder assistir, ver e rever sempre que você quiser ali dentro do treinamento. Adriel, qual que é o valor do método Power hoje? Gente, o método Power hoje ele sai por 12 vezes de R$ 63,21, ou seja, R$ 597 reais à vista, tá? Para você poder acessar o treinamento, você pode parcelar ainda. Dentro do treinamento você vai ter acesso a todas essas aulas, material didático, tem espaço para você tirar dúvidas, e não importa, tá? Se você tem pouco conhecimento ou muito conhecimento em apresentações, porque aqui a gente tem um método único e autoral, onde você vai entender exatamente a forma como eu crio as minhas apresentações. Então, a forma como eu desenvolvo as minhas apresentações, desde o início, desde a parte principal, desde o conteúdo, até o visual dos slides, até a sua comunicação, como que você se prepara para isso. Então, por apenas R$ 597 reais, você praticamente vai ter acesso a tudo aquilo que eu demorei anos para conseguir entender como funcionava e o que eu aplico hoje, tanto nas minhas apresentações, quanto para grandes players, grandes nomes que eu mostrei aqui para vocês. São 2 anos de acesso, tá bom, pessoal? Tem suporte a dúvidas, então 2 anos de acesso para você poder aprender a desenvolver a tua apresentação, ver, reassistir as aulas e ao longo desse período ainda sempre tem algumas aulas novas, né, que eu vou incluindo lá também. Então, vou deixar o link aqui para vocês, para você poder conhecer melhor o método Power, para você fazer parte, né, dessa transformação que é você mudar a forma como você cria suas apresentações para que você tenha, para que você colha os benefícios de se destacar, de ser visto.
para que as pessoas consigam te enxergar de uma maneira diferente. Tudo isso é capaz de acontecer, tudo isso acontece quando você cria uma boa apresentação, quando você sabe criar uma boa apresentação e aparece para as pessoas, né? Acho que ninguém gosta daquela sensação de ser invisível, né? De parece que as pessoas não te enxergam. E acho que isso é muito ruim. Então isso te coloca num lugar muito ruim. Muita gente reclama que eu tô vendo pessoas que não são tão boas quanto eu se destacando. Mas por quê? Porque você não se colocou ainda, você não mostrou o quão bom você é. E as apresentações sempre acabam sendo um momento perfeito para isso, para as pessoas te verem e para que as pessoas consigam te enxergar. Eu sempre falo, quero finalizar com uma frase que eu sempre falo aqui para os meus seguidores, né, para todos os alunos, palestras, todo mundo que me acompanha, que é o seguinte: as suas ideias merecem uma grande apresentação. Então não negligencie isso. As suas ideias merecem uma grande apresentação e eu tenho certeza que a partir desse conhecimento aqui você vai conseguir criar grandes apresentações para suas ideias, tá bom? Então clica no link que eu te vejo já na primeira aula do curso, na aula de bem-vindo do curso. Até lá!